Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo, tudo certo? Bom, eu tô aqui hoje pra gente trocar uma ideia, tá? Sobre os atos que aconteceram no dia 2 de outubro e, como não poderia deixar de ser, obviamente, comentar sobre as aparições do Ciro Gomes, por exemplo, da Heloísa Helena, que eu achei muito legal, e que estiveram lá junto com outras lideranças eleitorais, né, de vários espectros políticos, menos o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Ele não esteve lá. Deve ser estratégia, né? Vamos conversar um pouco sobre isso e também sobre o fato lamentável que são as agressões, que foram as agressões que o Ciro sofreu de pessoas ligadas aí ao PT e à CUT, que na verdade é tudo a mesma coisa, né? Mas antes vamos para a vinheta. Isso aí, galera. Bom, hoje com um pouco mais de calma, mais tranquilidade, como eu fiz no Facebook, eu esperei para fazer um comentário e resolvi fazer hoje aí, aqui no Boteco, tá? A respeito dos atos aí sobre o Fora Bolsonaro que aconteceram no dia 2, né? Bom, primeiro que era para ter sido um ato ali de união de forças, né, pela democracia, contra as ameaças ali do golpismo, do desemprego, da fome, da inflação, do desespero, né, do neofascismo. Não era um ato, na verdade, onde forças políticas iriam dialogar, discutir, falar sobre propostas, sobre diferenças, divergências programáticas, falar do seu programa, esse tipo de coisa. Não era nada disso. Era um evento, ou pretendia ser um evento, né, de união entre forças que se dizem democráticas contra um inimigo comum, que é o Bolsonaro, que é um inimigo do povo no momento. Isso posto, a gente precisa entender que essa luta ela vem no campo democrático e ela vai persistir por meio do voto até que a gente consiga fazer uma revolução. Mas é preciso que as disputas elas fiquem para outro momento, né? Porque a prioridade hoje do campo progressista, na minha opinião, ao meu ver, nas ruas, é aumentar o poderio e a força de mobilização pelo Fora Bolsonaro. Esse movimento ele precisa ter como objetivo o impeachment, né, o impedimento do Bolsonaro e, por consequência, obviamente, a revogação aí de todas as atrocidades que foram realizadas aí pelo Temer, que era vice do Lula, diga-se de passagem, pelo Bolsonaro agora, pelo Paulo Guedes, por todos esses caras que representam aí a elite do atraso, como diria o meu grande Gessé de Souza, né? E ontem, numa tentativa de dar mais corpo para esse movimento, várias lideranças eleitorais aí, várias forças, né, estiveram juntas ali pelo impeachment, menos o Lula. É estranho isso. Durante o discurso do Ciro Gomes, rolou muita vaia, muita hostilidade, né, do pessoal do PT, o que para mim é algo normal, faz parte do jogo democrático. O Ciro vem sendo um crítico muito duro do PT, vem colocando ali o dedo nas feridas ali do PT, principalmente no plano econômico, no plano da corrupção, que foi sistêmica no governo do Partido dos Trabalhadores, né? E em outros também. Mas o que me incomodou muito foi que isso saiu da normalidade quando houve uma tentativa de agressão ao Ciro, a Gisele, que é a esposa do Ciro, ao Carlos Lupe, né? O Antônio Neto também estava ali naquele momento. E isso foi complicado, porque não foram bolsonaristas que tentaram agredir o Ciro. Foram pessoas ligadas ao PT e pessoas ligadas à CUT, identificadas com camisetas, né? Inclusive, eu acho que o Ministério Público, a polícia, vai conseguir identificar fácil essas pessoas. Uma cena patética, uma cena ridícula de pessoas, claro que não é a maioria, né? De pessoas que não conseguem conviver com o pensamento divergente, que não conseguem conviver com um outro tipo de pensamento progressista, um outro tipo de pensamento à esquerda, que não vê mais no PT como a única alternativa, que quer encontrar uma outra alternativa. Um pessoal que também está no campo progressista e que merece respeito. Eles criticaram, muitas dessas pessoas criticam o Ciro porque estava no movimento lá junto com o MBL, no dia 12 de setembro, mas
não escuto palavras de ninguém sobre onde estava o Lula ontem. Talvez o Lula estivesse sentado no seu trono lá e torcendo, na verdade, para que não haja impedimento, né? Porque nem nas redes sociais o Lula apareceu para dizer um fora Bolsonaro nesse dia que marcou um dia em que todas as forças progressistas estavam juntas, né? Na minha opinião, o Ciro Gomes ele sai fortalecido desse processo, mais uma vez, porque ele mostrou que tem uma coerência, ou seja, ele esteve junto com o pessoal do MBL e esteve agora junto com o pessoal mais à esquerda do campo progressista, junto com o PT, junto com esses partidos, pela união contra o Bolsonaro. Mostrou uma coerência de discurso. Enquanto que o Lula, infelizmente, não apareceu. E não adianta o Haddad aparecer ou a Gleisi Hoffmann aparecer. Porque essa que é a questão. O Lula é o grande líder do Partido dos Trabalhadores. O Lula é o grande líder desse campo democrático mais à esquerda e que tem uma liderança eleitoral muito forte e que tem uma liderança popular muito forte. Quando o Lula, num movimento convocado de união do campo progressista, do campo democrático, não aparece nem para mostrar o rosto, nem para falar, nem para fazer um discurso de 30 segundos que seja, apesar que com o Lula isso seria difícil, ele é um ator político que tem uma capacidade muito grande de retórica, ele com certeza falaria por 2, 3, 4, 5 minutos ali, seria aplaudido de pé, porque ele tem esse poder, essa retórica. O Lula é um cara apaixonante, um cara cativante, não é à toa ele tem essa legião grandiosa de seguidores. Mas ele não apareceu, e isso para mim é muito sintomático, isso para mim demonstra que o Lula não quer o impeachment do Bolsonaro, tá? Posso estar enganado, posso estar errado, mas eu achei muito sintomático, para não dizer até de uma certa gravidade, a ausência do Lula. As agressões ao Ciro são extremamente repudiáveis. Eu vi muitos amigos do campo democrático, da esquerda, repudiando as agressões que o Ciro sofreu, mas infelizmente também vejo muitos amigos aí do campo da esquerda comemorando o fato do Ciro ter sofrido uma agressão. Nós estamos falando de um homem de mais de 60 anos de idade, que estava com a sua esposa, não é? Que também sofreu ali uma tentativa de agressão junto com o Ciro. Estamos falando do Carlos Lupe, que também é um outro homem mais idoso, o Antônio Neto, que também é um cara mais idoso, por várias pessoas ali ligadas ao PT e à CUT, caras jovens como eu, fortes, que poderiam implicar algum tipo de dano. Houve garrafada, houve um conflito ali entre uma militância do PDT, que estava ali, que era o pessoal do PDT Diversidade, que estava ali para dar um apoio na saída do Ciro, e quando viu tudo acontecendo, tentaram proteger ali o Ciro e houve aquele confronto, que todo mundo pode ver nos vídeos, está cheio de vídeo no Twitter. O Antônio Neto mesmo publicou um vídeo das agressões, ali da tentativa de agressão, né? Eu acho muito lamentável quando pessoas ligadas ao PT dizem a seguinte frase: o Ciro está colhendo aquilo que plantou. Eles usam essa fala, né, para justificar a violência. Eu sou um cara que a vida toda treinou artes marciais, tá? Eu sou uma pessoa que tem conhecimento no jiu-jitsu, que tem conhecimento no karatê, tem conhecimento no Muay Thai. Eu sou uma pessoa que já lutou, que já participou de eventos de luta, de combate. E eu nunca fui uma pessoa violenta com outras pessoas na rua. Eu sempre, mesmo na divergência, mesmo em momentos de pressão, eu sempre me segurei, me mantive e sempre procurei usar o meu conhecimento, esse tipo de coisa, para legítima defesa. Então, para mim, a violência ela só é justificada em legítima defesa. Tá? Se eu for atacado por alguém ou me sentir ameaçado fisicamente por alguém, eu posso infligir um dano nessa pessoa, posso, se eu for atacado, me defender e revidar para poder me evadir do local rapidamente. Ou seja, a violência, para mim, ela só é justificada em legítima defesa. Quando você parte para o ataque
para outra pessoa porque você diverge dela, ou ela diverge de você, e nós não estamos encontrando ali um ponto de convergência para conseguir continuar conversando, quando você parte para a agressão por causa disso, você perde totalmente a razão, e foi isso que aconteceu ontem com, obviamente, um pequeno grupo, né, ali do pessoal ligado ao Partido dos Trabalhadores e à CUT. Nós não podemos generalizar, tá? Tem muita gente no PT, muita gente da CUT que com certeza vai repudiar as agressões, né? Mas eu fiquei um tanto surpreso por ver o silêncio do Lula também, inclusive em relação a isso. Nem uma palavra até o momento em que eu gravo esse vídeo de repúdio às agressões ao Ciro. Talvez o Lula esteja incomunicável em algum lugar, que não tenha percebido o que está rolando nesse momento aqui no país, né? Então, eu só queria fazer esse breve comentário. Acho que o Ciro sai fortalecido desse episódio, infelizmente, né? Infelizmente, porque ele deveria sair fortalecido por causa das ideias, por causa do seu projeto, por causa da maneira como ele vem construindo a sua narrativa de busca por votos, que é outra coisa que o pessoal também ligado ao PT está muito incomodado, né? Eles dizem que o Ciro ataca o PT, ataca demais o PT. Pessoal, vamos compreender uma coisa. O Ciro, nos últimos, vamos colocar aí, 3, 4 anos, acho que até mais, vem sendo sistematicamente atacado pelos blogs, pelas MAVs ligadas ao PT. Tá? 247, DCM, todos esses blogs que fazem parte ali da esfera política de apoio ao Partido dos Trabalhadores, atacam o Ciro sistematicamente. A Gleisi Hoffmann, em 2018, deu uma declaração muito forte dizendo que o Ciro não passava no PT nem com reza brava. Então, como pedir que o Ciro não faça uma contraposição com esses atores do campo democrático, do campo da esquerda? Ele vai fazer, é uma disputa eleitoral. É disputa, nós estamos numa disputa por votos. Se o Ciro vai ter menos votos do campo democrático progressista do que o PT, isso nós vamos ver lá na frente. Provavelmente ele terá, porque existe uma paixão pelo Lula, existe um lulismo muito forte no Brasil. Mas existem outras pessoas que votam. Existem milhões de pessoas que não querem votar no PT, que não querem votar no Bolsonaro, e que podem encontrar, por exemplo, no Ciro Gomes, uma alternativa. Vai ter gente do campo democrático de esquerda que vai votar no Ciro, vai ter gente do campo democrático ao centro e do campo democrático à direita votando no Ciro. Se vai ser suficiente para ele chegar ao segundo turno, a gente só vai ver lá na frente e não tem problema se ele chegar ou não chegar. O importante é que ele está plantando uma semente de debate, uma semente de discussão, introduzindo no campo da esquerda um outro tipo de pensamento, uma outra visão que seja diferente apenas da visão petista, que nós sabemos que na prática é liberal. O PT sempre foi liberal. Lembra daquela conversinha, chama o Meirelles? É aquilo lá, a gente está bem acostumado. O governo Dilma foi um governo que derrubou a economia em 7 pontos. Isso são números, tem artigos aqui do Departamento de Economia da Unicamp, do Departamento de Economia da USP. É só vocês darem uma pesquisada que vocês vão encontrar diversos artigos de professores renomados de economia que explicam o processo pelo qual o governo Dilma passou. Ou seja, a marolinha, né, acabou chegando no Brasil e atrapalhou muito a Dilma, e ela não soube dar as respostas adequadas para proteger a nossa economia, para proteger o emprego, principalmente para proteger o emprego, que é o que destrói a vida das famílias, né? Quando um pai e uma mãe de família estão sem emprego, isso arruina ali, isso desmorona a fortaleza da família, né? Então, quem ficou desempregado nesse período sabe bem que o governo Dilma foi problemático. Então, quando o Ciro ele faz essas críticas no campo da economia, faz essas críticas no campo principalmente também da política, ou seja, das alianças que o PT fez, das entregas de cargos que o PT fez a partir de negociação, Furnas para o Eduardo Cunha, né, vários outros que eu poderia citar aqui, mas eu não vou ficar repetindo. Quando o Ciro faz esse movimento, faz essa crítica, ele está fazendo dentro da democracia, gente. Ele não está agredindo ninguém, ele não está indo lá dar um soco em ninguém. Não tem militantes do PDT ou de núcleos
parceiros ali do PDT saindo na mão com ninguém em manifestações. Todo mundo está discutindo no campo democrático. Quando você sai do campo democrático, quando você parte para agressão física, você perde a razão. Então, eu acredito que quem não está contente com o discurso do Ciro deve repudiar o discurso do Ciro e rebater com argumentação, se é que tem. E, como o Ciro e os seus apoiadores têm problemas, divergências com o Bolsonaro, que é o campo da direita fascista, que é sistema hoje, né, pois está no governo, mas também tem divergências com o PT, eles têm que trabalhar essas divergências porque eles querem voto. O Ciro quer voto para ir ao segundo turno e para no segundo turno também ter chances de vencer a eleição. Então, eu não consigo compreender muito bem quando o pessoal do lado do PT quer que o Ciro não ataque. Ah, o Ciro não pode atacar o PT. Cara, é disputa. O Ciro não é do PT e não é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Desde que a disputa seja saudável, porque não tem mentira nas coisas que o Ciro fala, tá? Você pode ter diferenças de interpretação. Agora, o Ciro ele não mente. Os números eles não mentem. Tá? Quando o Ciro fala da questão moral, da questão do problema que foi sistêmico da corrupção no governo do Partido dos Trabalhadores, e todos nós vimos, todos nós sabemos, né? O Palocci devolveu o dinheiro, né? O Zé Dirceu foi preso, teve o mensalão. Obviamente que muitas coisas depois foram sendo desfeitas, houve abusos na questão da justiça, mas o fato é que os tesoureiros do PT foram todos condenados, teve problemas, sim, né? E ainda mais com os aliados, né? O Temer, todos nós sabemos, não é nenhum santo, foi aliado do PT durante muito tempo, foi vice-presidente, a Dilma caiu, ficou o Temer, fez todas as reformas ali atrozes contra o povo brasileiro. Então, tem várias questões. Eu vi muitos amigos meus do PT relativizando esse problema que aconteceu no ato, e eu fiquei um pouco chateado com alguns deles, e o silêncio de outros também me incomoda um pouco, porque quando você silencia a respeito de uma agressão que outra pessoa sofre, ainda mais sendo do mesmo campo, cara, ainda mais sendo do mesmo campo, por mais divergências que você tenha com aquela pessoa, quando eu vejo as pessoas silenciarem em relação a isso, eu fico um pouco com o pé atrás, eu coloco um pouco o pé atrás, eu me distancio um pouco, porque eu acho que não sei se nós estaríamos realmente na mesma trincheira de combate. Nós não estamos dentro de um processo revolucionário, nós estamos dentro de um processo democrático, dentro de um processo da democracia liberal burguesa, na disputa por votos. Então eu acho que partir para agressão física é algo muito grave. Então acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui no Boteco hoje, o comentário político. Eu sei que vai ter muita gente tacando pedra em mim, sei que vai ter muita gente aí que não vai concordar com o meu posicionamento, não tem problema, pessoal, é democrático, só não venham querer me agredir por conta de discutirem e de divergirem comigo, tá? Eu não sei se eu terei paciência para aguentar agressão sem revide, beleza? Então, tamo junto, um abraço para todo mundo e é nóis.